Amém. Vamos começar em Atos, nessa noite gloriosa. Nós sabemos que estamos no tempo do fim. Nós sabemos que estamos nos últimos anos da Igreja na Terra. Nós sabemos pelos sinais que estão sendo evidenciados, pela própria natureza, pelo universo, por tudo que estamos vendo, que a volta de Jesus não vai demorar. E Ele espera que a Igreja esteja se preparando. A Igreja precisa ter a responsabilidade desse entendimento real e verdadeiro, de que já estamos vivendo o princípio de um avivamento, o maior avivamento que já aconteceu sobre a terra. Isso os profetas já falaram. Se você ler o livro de Joel, você vai saber que nos últimos dias, depois que o Senhor derramou o Espírito dele sobre toda a carne, sobre jovens, sobre velhos, crianças, todos, toda a carne pode receber, crendo no princípio da salvação em Cristo. E nós precisamos nos preparar, porque existe uma mensagem poderosa de Jesus. Foi a última mensagem, a última instrução que Ele deu para os discípulos. Ele disse: vão pelas nações, ide e façam discípulos para mim. Não é discípulos para você, é discípulos para Cristo. E para você fazer discípulo, você tem que começar a entender o básico. Se alguém te perguntar, por que você é salvo? Eu sou salvo. Qual é a sua base, o seu entendimento? Para dizer para alguém o quanto Deus é bom. Eu quero dizer que nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra do nosso Pai. Nós precisamos entender que não é só você falar para alguém aceita Jesus. Porque a pessoa tem que saber por que ela nasceu pecadora. Por que eu sou pecadora? Por isso que eu sempre volto para o Jardim do Éden. Você precisa entender e explicar para as pessoas que estiverem lendo o Evangelho na sua vida, que todos nós nascemos mortos espiritualmente, separados de Deus, pela escolha de Adão. Nascemos pecadores. Quem pecou? Adão pecou. E colocou toda a raça humana no caminho da morte e do inferno. Então não é de uma religião que o homem precisa. Jesus veio e confrontou uma das maiores religiões da época, os fariseus. Confrontou porque Ele os amou. Jesus amou cada um deles. Por isso Ele se posicionou na verdade. Quando você se posiciona na verdade, no teu lar, na tua casa, no círculo dos teus amigos, em amor, você está abrindo uma grande oportunidade para Deus entrar ali e salvar pessoas. O diabo ele vai resistir, não é a Rita que o diabo resiste, é a verdade que eu creio, é a verdade que eu ando estabelecendo na minha vida. É isso, o ataque de Satanás é para roubar essa verdade do meu coração. É por isso que o diabo te ataca, ele quer dizer para você que a palavra de Deus não funciona, que não vale a pena você permanecer fiel a essa palavra. É por isso que nessa noite é muito importante nos lembrarmos do que Paulo falou para Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele disse: Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida de você. Cuida do seu coração. Deixa o outro. Porque se você cuidar de você, de praticar a doutrina para você, é a sua vida, é a sua caminhada. Você vai salvar tanto a ti mesmo, quanto as pessoas que estiverem te ouvindo. Porque as pessoas ouvem com os olhos,
O filho não faz o que você manda ele fazer. O filho faz o que vê o pai fazendo. Não é assim? Você mostra na prática para o teu filho como se procede. Porque nós sabemos que nesses últimos dias, nesse início de avivamento, nós vamos começar a descobrir o poder de andar em santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então nós temos que começar a entender que a nossa mente tem que ser transformada pelo poder da palavra. Pensa comigo nessa noite. Nós somos família de Deus, filhos e filhas de Deus. Existe um propósito eterno para você. Você não está aqui só para ser um empresário. Então nós vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Depois do Pentecostes, o poder de Deus na vida dos apóstolos. Porque Jesus nos enviou para sermos testemunhas. Então preste atenção, o mundo está olhando para você. Vai chegar um dia, eu creio que não vai demorar, que nós não teremos mais reuniões tão calmas como essa. Não haverá necessidade de ninguém ficar impondo as mãos sobre ninguém. Que em reuniões como esta, quando nós começarmos verdadeiramente a termos mais e mais a nossa carne mortificada, o poder da nova natureza em nós vai sair para fora. E da mesma maneira que Jesus fazia, nós faremos. Jesus não tinha longas orações. Ele dizia, enxergue. Lázaro, vem para fora. Ele não gritava. Ele falava, os homens leprosos, sejam curados. Quando ele encontrava a morte ia embora e a vida prevalecia. Então imagina você num dia qualquer, de um domingo qualquer, numa fila de um supermercado, e você está se preparando para este avivamento. E bem na sua frente tem pessoas necessitadas de cura. E vai ser tão espontâneo que não serão longas orações. Você será movido a dizer, você quer que eu ore por você? E você só vai falar em nome de Jesus, seja curado. E tudo vai acontecer. Eu quero que você entenda que nós não somos mais naturais. Existe a vida de Deus em nós e nós podemos dar passos todos os dias. Todos os dias você vai orando. Todos os dias você vai buscando mais intimidade com Deus. Por que você busca essa intimidade? Para você mudar. Para o seu coração mudar. Para você não agir mais naturalmente. Para você combater teus medos e temores. Para você poder agir com as pessoas como fosse Jesus. Aí está a diferença. Nós temos que andar por linhas e as pessoas olhar para você e para mim e falar exatamente o que falaram para os apóstolos. Olha só, Atos 4, a partir do versículo 8. O versículo 13 é o versículo-chave para mim nessa noite. Mas eu começo com o versículo 8 de Atos, capítulo 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Pedro estava cheio do quê? De vaidade? De orgulho? Não, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes,
e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação, nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.